foram as câmeras do bairro que levaram ao nome do assassino, Douglas Pereira Cavalcante, de 36 anos. Ele foi filmado voltando para casa a pé, calmamente, depois do assassinato. Sem saber ainda o motivo do crime, policiais do Departamento de Homicídios foram até a casa do criminoso nesta quinta-feira para cumprir um mandado de prisão contra ele. Na casa foram encontrados material de apologia ao nazismo, além de facas, armas de brinquedo e porretes. Para a polícia, o morador de rua foi vítima de um crime de ódio. A gente acredita que devido a apologia que ele fazia ao nazismo, o rapaz ali ser morador de rua, ser negro, seja a causa, a motivação do homicídio.